infelizmente, ainda não aprendemos a lidar com os benefícios do Senhor. Parece que a maioria das pessoas aprenderam a viver mais em situações difíceis do que em situações fáceis. Parece que na situação difícil a gente tem mais facilidade de estar conectado ao Senhor. E parece que quanto mais o Senhor facilita as condições e as situações, mais a gente toma caminhos contrários do que Deus deseja que a gente viva. É como se a gente entrasse em um estado de conforto. Não é que é errado o conforto, eu não estou aqui pregando contra o conforto, não estou pregando contra você viver bem, não estou pregando contra você ter uma vida confortável. Quem que não gosta? Todos nós gostamos. Mas eu não posso, na minha caminhada de fé, na minha caminhada cristã, me desconectar do propósito de Deus para a minha vida. E eu não estou na vida apenas para fazer uma passagem por ela. Nós não estamos aqui apenas para sermos passageiros de uma viagem que teve início, teve um meio e agora ela tem um fim. Não, nós estamos aqui para marcar uma geração. Nós estamos aqui para marcar um território. Nós estamos aqui para estabelecer as realidades do reino de Deus. Você não foi chamado apenas para ser um espectador que assiste, que fica vendo, que fica apenas de longe observando as coisas acontecerem. Não, Deus não te chamou para você ser apenas o espectador. Ele te chamou para você ser alguém que vai fazer parte do que Ele vai construir nessa terra. Só que Deus tem um jeito dele nos preparar para essas coisas. E às vezes Ele vai ter que arrancar a gente dos confortos da vida. Não é uma programação, uma pré-programação na nossa cabeça. A gente vira o ano, a gente coloca na agenda tudo que a gente quer viver naquele ano. Porém, nenhum de nós, em nenhum momento, coloca um dia difícil. Quem que coloca esse ano vai ter em X meses um dia difícil? Pergunta para o teu irmão, você coloca na sua agenda um dia difícil? Ninguém coloca. Por quê? Porque a gente tem uma relação com Deus pautada em apenas coisas boas que vão acontecer. Mas eu preciso pregar para você um evangelho real. Porque o evangelho, ele não é um evangelho ideal. É por isso que tem muita gente frustrada com a igreja. Sabe por quê? Porque está buscando uma igreja ideal e ela não existe. Agora, a igreja real existe e é dela que eu quero falar para você. O evangelho, ele não é o ideal. Ele não é aquele que você idealiza. O evangelho, ele nos traz, nos arranca do campo dos ideais e nos planta em um campo real. É a vida real. E na vida real, a gente nunca coloca na agenda o dia mau, o dia difícil, o dia da falta. A gente não põe essas coisas. Mas eu quero te dizer, essas coisas acontecem. Essas coisas passam por nós. Por isso que eu escolhi esse texto, para falar com você sobre o tipo de avanço que Deus quer ter com essa casa. Porque se você quer implantar uma consciência de uma igreja que avança, nós vamos ter que entender isso aqui. Se a gente não passar por isso aqui, a gente não vai conseguir avançar. Vai ser só uma mensagem. E por favor, não queira apenas ter um pastor que prega uma mensagem de púlpito. Não venha apenas para a igreja ouvir mais uma mensagem. Venha para se conectar a um movimento do Espírito que está acontecendo exatamente agora. É por isso que para você talvez é mais o aniversário da igreja. Para mim não. Para mim é virada de uma chave. É uma nova estação que chega. É um novo momento que se abre. São coisas novas acontecendo. É Deus abrindo novos começos, novas realidades. Só que assim você vai escolher como que você quer ver esse dia. Para você é mais um dia, para mim não. Eu não vim aqui apenas mexer com as suas emoções. Eu vim aqui te conectar com a realidade de um Deus que faz coisas novas. Então pergunta para o teu irmão, você está pronto mesmo para viver coisas novas? Aqui, ó, eu só tenho 47 minutos para falar tudo que eu quero falar. Mas eu vou conseguir. Preste atenção, porque agora eu vou falar do texto que eu li. E o texto que eu li,
ele está contando uma história do passado. Isaías 43 é Deus querendo conectar algo novo com o seu povo, mas ele precisa tocar no passado. Parou para pensar que Deus é um Deus de coisas novas, mas vão ter momentos, a depender da pessoa, que Deus vai precisar tocar no passado. Por quê? Porque para nós, avançar é só ir para frente. E às vezes, para Deus avançar, a gente vai ter que fazer uma visita lá atrás. E eu não estou falando de regressão, eu estou falando de pendências. É tipo assim, se você deve, você tem que o quê? Tem que pagar, irmão. E por isso, Deus às vezes precisa tocar em algumas circunstâncias da vida da gente, do nosso passado. Então aqui ele está falando de algo novo que ele quer fazer, mas ele dá uma visitada no passado. Porque para Deus avançar, às vezes, não é só ir para frente. Tem alguns avanços que a gente vai ter que dar um passo para trás. Por exemplo, Deus chega para Gideão, o povo está se escondendo nas montanhas e cavernas, com medo dos midianitas. Gideão está malhando trigo no lagar. O anjo vai lá, visita Gideão e diz assim: homem valente, o Senhor é contigo. Ele diz: comigo? Como assim? Se ele é comigo, por que a gente está vivendo o que está vivendo? Ele foi muito inteligente na resposta. Ele tipo assim: tá bom, eu não quero duvidar que Deus é com a gente, mas me explica, é possível Deus estar com a gente e a gente viver o que está vivendo? Como que explica um Deus que é com a gente e a gente está nesse marasmo de vida? Como que explica eu sou de Deus e a minha vida é um caos? Como que explica eu sou de Deus e a minha vida não avança? Como que explica eu sou de Deus e a minha casa não prospera? Como que explica eu sou de Deus e a minha vida não sai do lugar? Me explica isso. É isso que Gideão está perguntando para o anjo. Aí o anjo olha assim e diz assim: Gideão, o Senhor é contigo, mas você, para aceitar o convite de Deus avançar, você vai ter que voltar lá na casa do teu pai, derrubar todos os postes ídolos que ele construiu. Escute, quem levantou não foi Gideão, foi o seu pai. Como que Deus vem cobrar de alguém que não fez aquilo para ele fazer, sem ser ele responsável por aquilo? Porque normalmente vai ser assim. Sempre Deus vai levantar um remidor na casa. Não, você não está me entendendo. Deixa eu ser mais claro. Você nunca se perguntou por que diante de tantos na sua família Deus escolheu você? Não, você não entendeu. Eu vou explicar melhor. Você nunca se perguntou, cerca de 200 mil habitantes nessa cidade, Deus chamou você. E por que ele chamou você? Para você ficar vestido de crente, com a Bíblia crente debaixo do braço, roupa de crente, jeito de crente, linguagem de crente, mas a vida travada, a família aprisionada? Não, eu não creio no Deus que chama para a gente continuar no mesmo. Deus, ele te escolheu diante de mais de quase 200 mil habitantes nessa cidade, de não sei quanto da sua família. Deus foi lá, apontou o dedo para você e disse: é esse aqui que eu vou levantar para remir essa linhagem. E aí Deus diz assim, o anjo diz assim: Gideão, vai lá, volta. Tipo assim, eu quero avançar com você, mas para eu avançar com você para frente, você vai ter que dar alguns passos para trás. Aí ele vai na casa do pai, derruba os postes ídolos, tudo que é de Baal, limpa o altar e levanta o altar só para Deus. Consegue entender que tem avanço que não começa indo para frente? Tem avanço que são alguns passos que a gente vai ter que dar para trás. Agora você vai ter que ter um banho de humildade para isso, porque muita gente não tem essa humildade de dar uns passos para trás. Por quê? Porque em volta as pessoas vão dizer: ih, olha ali, ó, agora que decidiu ser crente, decidiu abraçar o ministério, olha ali, está indo para trás, vai para o anonimato. É por isso que Gideão, ele não foi de dia. A Bíblia diz que ele foi meia-noite na casa do seu pai. Ele foi quando todo mundo estava dormindo e que ninguém o viu. Porque são atitudes e posturas que a gente vai assumir, que ninguém vai ver, que ninguém vai perceber, mas que no reino do Espírito, estruturas do inferno estão sendo destruídas.
Pois bem, Deus está dizendo assim, no versículo 16: eu abri o mar vermelho para os seus pais passarem. Deus está falando com outra geração agora. Não é aquela geração que saiu do deserto, que saiu do Egito. Deus está mostrando para essa nova geração que Ele tem algo novo, mas Ele precisa falar do passado. Aí Ele começa a dizer: fui eu, aqui ó, assim diz o Senhor, o que outrora abri um caminho no mar, nas águas impetuosas, Ele fez um caminho, uma vereda. Ele fez sair o carro, o cavalo. Ele está falando aqui dos carros e cavalos de Faraó que saíram para perseguir o povo. Ele diz assim: sabe aqueles carros, sabe aqueles cavalos, sabe aquele exército, a força que eles tinham? Eles estão lá porque eu fechei as águas sobre eles, e de lá eles não vão sair mais. Sabe por que Deus está fazendo isso? Deus está dizendo assim: eu quero que vocês tragam à memória o que eu fiz na geração dos seus pais. Quero que vocês se lembrem. Posso fazer uma pergunta? O que Deus fez foi bom ou ruim? Tirando eles do Egito, livrando eles dos egípcios no meio do mar, atravessando eles pelo mar, foi bom ou ruim? Foi coisa boa ou coisa ruim isso? Mais uma vez, diga: Deus é um Deus que faz coisas boas. Pois é. Agora, por que Deus está lembrando a eles de coisas boas que Ele fez? Sabe por quê? Porque agora Deus chega, levanta um profeta para falar para aquela geração que Ele quer avançar com ela em coisas novas, mas Ele encontra uma dificuldade naquela geração. Sabe qual era a dificuldade deles? Olhar para trás, ver que Deus foi um Deus bom, que fez coisas boas no passado, e eles não conseguem se desligar das coisas boas que Deus fez no passado. Escute, porque isso é muito sério. Tem muito avanço que não chega para muita gente. Sabe por quê? Porque elas ainda se encontram presas às coisas boas que Deus fez no passado. E o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim: escute, foi bom o que eu fiz no passado, mas hoje eu tenho algo novo para fazer. Então assim, não se limita ao que eu já fiz. O que eu já fiz foi bom, foi legal, mas teve um prazo de validade para você desfrutar daquilo. Agora eu estou abrindo um novo momento sobre maiores realidades que eu vou fazer no meio de vocês. Então solta tudo que ficou no passado, inclusive as coisas boas. Então tem muita gente presa às coisas boas do passado. Mas eu também preciso falar que tem muita gente que não está avançando porque continua presa às coisas ruins do passado. São registros ruins do passado, são marcas, são rupturas, são feridas, são machucaduras, são traumas, são coisas que o passado marcou negativamente. Só que aí o Senhor está dizendo assim: olha, eu quero avançar, eu quero levar vocês a níveis mais altos, eu quero levar vocês a alturas maiores. Eu tenho coisas grandiosas para fazer com vocês, mas eu estou passando por vocês hoje, nessa virada de uma chave, de um ciclo, de um ano para o outro. Porque o ano que passou foi bom, aconteceram coisas grandiosas nesse lugar, coisas poderosas, maravilhosas nesse lugar. Mas eu não quero que vocês vão para frente olhando as coisas boas que eu fiz no passado. Se lembre, porque eu sou um Deus de coisas novas, eu quero fazer coisas diferentes daqui para frente. Mas Ele também é um Deus que nos liberta das coisas ruins que aconteceram no passado. E infelizmente tem muita gente parada dentro da igreja em coisas velhas, em coisas que passou. É por isso que eu tenho alguns conselhos a te dar nessa noite. Alguns conselhos práticos de como a gente precisa avançar. E quais são os requisitos para a gente avançar. Eu vou te dar alguns conselhos práticos, alguns requisitos para a gente avançar. Porque assim, não dá para avançar se você continua se lembrando das coisas velhas. Quando você se senta à mesa com seus amigos, do que você conversa? Você tem conversas proféticas de uma visão
do que Deus está te dando, o que Ele vai fazer daqui para frente? Ou você ainda continua trazendo para a sua mesa as conversas das coisas que Deus já fez no passado? É aqui que se levanta o divisor de águas em um lugar. É aqui que em uma cidade se levanta um povo posicionado, quando ele abre a mente para se envolver com o profético. E o que é o profético? O profético é você ter uma visão espiritual do que Deus deseja fazer daqui para frente, não do que Deus já fez no passado. É por isso que não fica se lembrando das velhas histórias. Olha para o teu irmão e diga assim: não fique se lembrando das velhas histórias. Muda a conversa, mude o discurso, mude o diálogo, muda. Para de ficar choramingando as mesmas pitangas, para de ficar contando as mesmas derrotas e fracassos do passado. Chegou a hora de você se levantar dessas cinzas e dizer: algo novo está nascendo. Agora olha o que ele diz. Ele diz assim, versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, não considereis as antigas. Aí ele diz assim: eis que faço uma coisa nova. Eu fui pesquisar no original essa palavra coisa nova. Você sabe o que quer dizer coisa nova aqui? Algo inédito. Algo inédito. Escute, ele não está falando eu vou renovar. Renovar é você fazer novo daquilo que já existe. Agora, novo vem de inédito. Você sabe o que é uma coisa inédita? Nunca existiu. Nunca aconteceu. É isso. Sabe o que Porto Seguro está precisando? Não é de mais uma instituição, não é de mais uma denominação, não é de mais um culto de avivamento. Sabe o que Porto Seguro está precisando? De um povo que se levante para crer em coisas novas. Aí ele diz no 19, ele faz questão de repetir: eu estou fazendo uma coisa nova. Só que aí ele faz uma pergunta, versículo 19. Ele diz assim: porventura não percebeis? Por que ele pergunta? Porque essa é a percepção que ele tem. Tipo assim: não acredito que ele não percebeu ainda que eu comecei a fazer algo novo nesse lugar. Não. Pergunta para o teu irmão assim: você já parou para perceber que Deus está fazendo algo novo aqui? Sabe o que isso quer dizer? Ele está dizendo assim: você não acha que chegou a hora de você ficar atento? Você não acha que chegou a hora de você deixar de ser distraído? E sabe qual é a distração aqui? O passado. Diga: o passado é uma distração que me rouba de perceber as coisas novas que Deus está fazendo. Porque Deus está assim, chorar, calar. Deus está assim, está para acontecer uma coisa diferente. Tem uma estrada nova sendo aberta. Tem novos caminhos se abrindo. Por que você está fechado? Por que você está preso em coisas que já foram? Deixa eu te falar uma coisa: eu não quero ser especialista em contar histórias passadas, saber de qual salteado, onde Moisés passou, Davi passou, Elias passou, Eliseu passou, o que esses homens fizeram. Eu quero contar o que é que Deus está fazendo agora. Tem gente que, se você perguntar, ele sabe todas as histórias de onde Deus passou. Mas eu quero saber se tem alguém nesses dias para contar e dizer: eu sei onde Deus está passando. É diferente. É por isso que o novo, escute isso, o novo só nasce onde o velho já não tem mais domínio. Por isso que eu quero te dar um conselho: não adianta você estar em um lugar onde coisas novas estão acontecendo, mas ainda é o velho que te domina. Você vai se sentir inadequado.
Eu vou repetir, porque isso tem muito a ver com o que está acontecendo dentro de algumas igrejas. Não vou dizer aqui especificamente, mas dentro de algumas igrejas está acontecendo exatamente isso. O novo nasceu. Muitas pessoas estão dentro desse ambiente, mas elas ainda se permitem ser dominadas pelo velho. É por isso que o novo só vai nascer quando o velho já não tiver mais domínio sobre nós. É por isso que não adianta você estar nesse lugar novo e o velho ainda te dominando. E aí, quando isso acontece, sabe o que vai rolar dentro de você? Um sentimento de inadequação. Eu estou me sentindo estranho nesse lugar, eu acho que eu não me adequo. Claro, é que tem coisa nova acontecendo e você está com a tua cabeça de velho ainda. Porque todas as pessoas que não se rasgam, não se abrem para o novo, elas ficam inadequadas para as coisas novas. É por isso que Deus é um Deus que não constrói, anote isso, Deus não constrói um futuro em quem está deitado em cima de ruínas. Deus não vai poder te apresentar o futuro se você continua deitado em cima das ruínas do passado. Por isso que, enquanto as suas mãos estiverem cheias do ontem, elas estarão muito ocupadas para segurar o que te espera amanhã. Olha para o teu irmão e diga assim: solta tudo hoje. Tem coragem? Não, por essa cara aí eu não estou sentindo firmeza. Eu vou repetir. Pergunta para o teu irmão assim: você está pronto para soltar tudo hoje? Porque Deus só vai poder apresentar o futuro para quem está disposto a soltar todo o velho aqui. Eu sinto o Espírito da graça de Deus nesse lugar, trazendo realidades novas, mas Ele só vai poder apresentar para aquele que tiver a coragem de dizer: hoje eu solto tudo que é velho na minha vida. Agora escute, você acabou de me dizer que está pronto para soltar algumas coisas velhas. Isso aí, eu gosto de ver assim, ó. Está pronto para soltar mesmo? Então deixa eu te falar algumas coisas que alguns precisam soltar. Amizades. Tem algumas amizades que não combinam mais com esse novo que Deus tem na sua vida. Mas sabe o que muitas pessoas fazem? Elas continuam conectadas emocionalmente a amizades que já passaram o prazo e o tempo. Deus está rompendo o novo e você não avança porque está conectado emocionalmente a alguém que não é mais para você ficar conectado. E sabe o que acontece? Existem amizades e existem lugares que são mais destrutivos do que Satanás. É porque a visão que a gente tem de destruição, de alguém que mata, que rouba, que destrói, é de uma figura demoníaca com chifre, tridente e rabinho. Tem pessoas que são até gente boa, mas ela não faz mais parte dessa nova estação que Deus tem para você. Tem lugares que são até lugares legais, mas não contribuem mais para a nova geografia que Deus está te inserindo. É por isso que tem um cara na história chamado de Orígenes. Ele escreveu uma frase interessante. Ele diz assim: a alma não se renova enquanto ela estiver deitada no leito das lembranças. Por quê? Porque as lembranças do que já foi, que não serve mais para o teu futuro, para o teu avanço, é a ocupação do espaço que Deus precisa para derramar do que Ele tem para você nesse lugar novo. Então me desprender de amizades que não servem mais, de lugares que não combinam mais, para aquilo que Deus tem para a minha vida, é liberar espaço para Deus derramar o que é dele. Então diga para o teu irmão assim: chegou a hora de você começar a liberar espaço aí dentro de você. Então tire algumas pessoas e saia de alguns lugares.
Quando Deus diz não te lembres, Ele não está trazendo uma interrupção. Quando Ele diz assim, não te lembre, Ele está dizendo assim, deixa eu curar você. Porque tem muita gente adoecida com o passado. Alô? Alô? Tem muita gente doente do passado. Tem muita gente que passou por alguns lugares e está aqui agora, está aqui hoje. É uma nova geografia, é uma nova visão, é uma nova estação, é um novo de Deus para a sua vida. Mas você só está aqui de corpo presente, a tua alma ainda está presa nos lugares que você passou. E aí Deus está te convidando para algo novo, e que não tem a ver com a placa dessa igreja, tem a ver com a realidade espiritual que Deus está gerando nesse lugar. E Deus está dizendo assim, eu estou te apresentando algo novo, mas eu não vou poder te inserir. Por quê? Porque você ainda está deitado no leito das tuas lembranças passadas. Ai, como era bom aquela igrejinha, que era 4, 5 pessoinhas, que a gente ficava ali, um saudosismo desgraçado, que só te leva a você ficar preso, sem possibilidade de avançar. Eu não estou querendo dizer que a gente vai ser ingrato com os lugares que a gente passou. Uma coisa é ter gratidão, outra coisa é ter saudosismo. É por isso que liberar a mente para as novas realidades faz parte de um processo de avanço que Deus quer para a gente. Eu não sei se você se lembra, a Bíblia conta em Atos capítulo 10, versículo 11, que Deus está querendo avançar com o apóstolo Pedro. E olha, ele era apóstolo. Ele era o quê? O cara estava gabaritado com o céu. Quer que eu te prove? Atos capítulo 10, versículo 11 diz que ele estava lá no alpendre da sua casa orando. Estava o quê? Orando. Mais uma vez? Orando. Um homem de oração. E aí de repente ele estava orando, ele teve uma visão, Ele viu um lençol descendo de alto a baixo, ele viu vários animais quadrúpedes, e uma voz que dizia para ele assim, mata e come. E ele disse o quê? Jamais faria isso. Escute, um homem de oração, que tinha visão, e que ouvia a voz de Deus, mas não tinha uma mente aberta para receber coisas novas que Deus queria fazer na vida dele. Não adianta você orar, subir monte, fazer vigília, subir escada de joelho. Você pode pintar um set de oração, você pode ouvir voz, você pode ter visão, você pode ter o que for. Se a tua mente não se abrir para as novas realidades de Deus, você vai ser só um homem de oração. Olha para o teu irmão e diga assim, você veio no dia errado. Brincadeira, você veio no dia certo. Agora preste atenção. Há memórias que não são lembranças, são algemas que os céus querem nessa noite romper. Tem pessoas aqui que não são lembranças que você tem, você está algemado. E tem gente que pensa que as prisões de Satanás, elas só se dão em um terreiro de umbanda, de quimbanda, de candomblé, de bruxaria. Existem outras prisões que muitos crentes precisam saber, que essas prisões somos nós que precisamos nos libertar, não aqueles que estão lá. Você está dentro da igreja evangélica, ouvindo a voz de Deus todo domingo, orando todos os dias, lendo a Bíblia todos os dias, mas você ainda não teve a coragem de entender que o reino de Deus propõe avanço. E se você tem uma vida de oração, de leitura da palavra, de consagração, de devoção, mas a sua vida não progride, só uma coisa pode estar te prendendo: as algemas da tua mente, te colocando ainda no passado. É por isso que algumas lembranças não são só memórias, não são só lembranças, são algemas. Por quê? Porque todas as vezes, escute isso, pelo amor de Jesus. Está todo mundo comigo aqui? Sim! Ouça isso e ninguém deixe de ouvir o que eu vou te falar daqui para frente agora, porque daqui para frente o chicote estrala com mais força. Porque assim, o inimigo, quando percebe que Deus está te propondo um crescimento, escute isso, porque essa não é uma palavra apenas para a igreja coletiva, essa é uma palavra para pessoas individuais aqui, essa é uma palavra para o indivíduo nesse lugar também nessa noite. Quando Satanás percebe que Deus está propondo crescimento
crescimento no lugar, quando ele percebe que Deus está querendo romper um avanço no lugar, ele vai trabalhar para te manter preso às lembranças do passado. Ele não quer te ver crescer. É por isso que eu quero ler alguns versículos de um capítulo da Bíblia, para você entender como é que o diabo trabalha. Porque Faraó é uma personificação de Satanás. Capítulo 8 de Êxodo, abre aí, capítulo 8 de Êxodo. Êxodo capítulo 8. Versículo 1 em diante, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz: assim diz o Senhor, deixa o quê? Livra o meu povo, para que me sirva. Versículo 2: se recusares deixá-los ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão aonde? Na tua casa, no teu quarto de dormir, no teu leito, nas casas dos teus oficiais, sobre o teu povo, nos teus fornos, nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti e sobre o teu povo e sobre os teus oficiais. Olha para cá, deixa aberto aí, não fecha. Presta atenção. Deus está propondo uma libertação para o seu povo. Deus está dizendo assim: eu vim resgatar o meu povo da escravidão. Eu vou quebrar toda a algema que prende o meu povo. Deixa eu te falar uma coisa: a maior proposta do Evangelho não é só a salvação. A maior proposta do Evangelho é a libertação. Tem muito crente salvo, mas que está preso ainda. É por isso que Jesus disse em João 8: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A proposta do Evangelho não é só salvar. A proposta do Evangelho é libertar. Deixa eu te falar uma coisa: se você só aceitou a proposta de salvação, você vai até morar no céu, mas na terra você vai viver como escravo. Olha para o teu irmão e diga assim: você não nasceu para ser escravo. Você é filho de Deus, você nasceu para ser livre. Então Deus está chegando aqui agora e dizendo: diga a Faraó que livre o meu povo, deixa o meu povo ir para me adorar. Aí Moisés vai lá e diz assim: ó, Deus mandou dizer o seguinte: se você não liberar o povo, vai vir rã para tudo que é lugar, até no teu leito. Quem que sabe o que é rã? Quem é que gosta de rã? Uma rãzinha. Ei, mulher, dentro de casa, você sozinho. Ninguém gosta de rã, sabe por quê? Porque a rã é um bicho langanhento. Por onde passa, onde ela gruda, ela... Rapaz, eu achei que eu ia derrubar o negócio agora. Sangue de Jesus. A rã é um bicho langanhento. Onde ela passa, ela deixa sua gosma. Ela deixa algo langanhento, ela deixa algo sujo. Ela suja onde passa. Só que assim, ó, se ela fica ali muito tempo, sabe o que acontece? Aquele lugar, aquele espaço, aquele território, ele cria uma crosta. Por exemplo, você já tentou limpar a grelha de uma churrasqueira? Depois de muito tempo que ela ficou lá guardada, você usou, esqueceu de lavar e deixou lá. O que acontece? Só jogar água, lava a grelha? Tem que fazer o quê? Às vezes nem passando só escova lava, ou consegue limpar, sim ou não? Sempre nos cantinhos vai ficando a sujeirinha e você vai. Você tem que se esforçar para lavar. É assim ou não é? A rã é a mesma coisa. Se elas ficam ali, elas criam uma crosta. E não adianta ficar só jogando água. Você acha que a palavra do culto de domingo, ela vai tirar a sujeira que a rã deixou em nossa vida quando a gente estava no Egito? A palavra de domingo é o pastor pegar, tipo aqui, essa conferência, é uma água que eu estou jogando em você. Você sente ela respingar em você.
Mas só a palavra de hoje não é capaz de ir lá nos cantinhos e tirar a sujeira que ficou do mundo. Vai precisar de um esforço maior, de um empenho, de uma dedicação maior. Vai ter que esfregar várias vezes naquele mesmo lugar. É o que Deus está dizendo: diga a Faraó, se ele não liberar o meu povo, eu vou jogar rã dentro da casa dele, dos oficiais dele. Todo mundo vai se infestar de rã, até no lugar que ele come. Nas amassadeiras, está falando do lugar que ele come. Se fosse você, que essas rãs fossem na sua casa, você deixaria ou você trabalharia logo para expulsá-las? Porque é exatamente isso que Satanás faz. Deus está propondo um avanço, mas algumas áreas da vida da gente, muitas rãs ficaram ali por muito tempo. E sabe o que a gente está fazendo? A gente está se conformando em ser só salvo, e não está abrindo o entendimento para coisas novas que Deus quer fazer na vida da gente ainda na terra. E a gente não vai expulsar as rãs que ainda continuam dentro de nós, nos aprisionando naquele lugar. Ainda tem rastros de rãs na vida de muitos de nós. E aí, versículo 8: chamou o Faraó a Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, e eu vou deixar o povo ir, para que ofereça sacrifício ao Senhor. Escute, olha para cá, Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: Deus que me livre dessas rãs. A casa está toda grudenta, está toda langanhenta, a casa está toda cheia de crosta de rã. Eu quero que essas desgraças vão embora. Porque se fosse você deixaria para amanhã? Ou você queria que fosse livre hoje dessas rãs? Aí ele chama Moisés e diz assim: ore ao Senhor para que tire as rãs. Se ele tirar, eu deixo o povo ir. Olha aqui o inimigo querendo fazer um acordo com Deus. Me livra das rãs e eu deixo o povo ir. Porque Faraó sabe que Deus quer avançar com o seu povo. Nessa noite Satanás sabe que Deus quer avançar com você. Mas as rãs são uma prisão. São áreas da vida da gente que estão cheias de langanho. São áreas da vida da gente que estão cheias de marcas de lodo de rã. Aí Faraó vai pedir a Deus: Deus, Senhor, Faraó quer que tire as rãs. Mas olha o versículo 9. Falou Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, pelos teus oficiais, pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti das tuas casas e fiquem somente no rio. Moisés foi lá e disse: quando é que você quer que as rãs saiam da sua casa? Pergunta para o teu irmão: quando é que você quer ser livre disso? Deus quer avançar com você, mas quando é que você quer que Deus te liberte? Quando é que você está decidido a soltar esse passado? Agora? Agora mesmo? Mas olha a resposta de Faraó. Próximo. Para quem está incomodado com as rãs, você queria naquela hora, sim ou não? Mas ele protelou. É assim que muito crente faz. Deus está aqui agora, te convidando. Tem algo novo que eu quero romper com você, mas você precisa soltar agora o teu passado. Aí você está dizendo: deixa para amanhã. O dia da libertação não é amanhã, é agora. O dia que Deus quer rasgar e raiar algo novo na tua vida não é amanhã, é hoje. Agora preste atenção. Deus está dizendo assim: eu vou avançar com o meu povo, mas eu preciso que Faraó os deixe ir. E aí olha, versículo 20.
Disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir para que me sirva. É Deus insistindo em libertar o povo. Dá para você entender? Deus está insistindo em ver você livre. Deus está persistindo: deixa o meu povo ser livre. Mas quando o diabo percebe que Deus quer que você seja livre, ele vai trabalhar para fazer concessões para você continuar no mesmo lugar preso. Diga assim: concessão é diferente de libertação. Diferente de libertação. O que é uma concessão? É um acordo. Olha aqui o acordo, ó. Versículo 25. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa... Aonde? Ele está dizendo assim: ó, eu tinha proibido de vocês sacrificarem aqui dentro. Eu dei mais trabalho para vocês não terem tempo de sacrificar. Mas agora quem resiste à voz do eu sou, ele quer vocês livres, mas eu não. Vamos fazer o seguinte: vocês adoram a esse seu Deus, mas aqui debaixo do meu poder. É assim que muito crente vive. Está aqui dentro da igreja, mas aqui dentro ainda continua sob o domínio do inimigo. Quer ver? Versículo 28. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus. Aonde? Opa! Não era dentro do Egito? Agora Deus está dizendo: eu quero que livre o meu povo. Aí Faraó diz assim: tá bom, eu deixo. Mas agora vocês vão oferecer no deserto, somente que saindo não vades muito longe. Preste atenção, ele quer continuar sob o controle. Deus quer avançar para crescer contigo, mas as prisões infernais na mente quer continuar te controlando. Primeiro você fica aqui, depois não, você vai até o deserto. Mas lá no deserto não vá longe, porque eu quero continuar tendo a visão de onde você está, porque eu quero continuar controlando você. Quem está aqui ainda? Eu. Tem pessoas que não têm gratidão pelo ontem. Tem pessoas que idolatram o seu ontem. O nosso ontem pode até ser uma referência, mas não pode ser a nossa residência. Não more no seu ontem. É por isso que o caminho só se abre no improvável, quando a gente estiver disposto a obedecer à risca. Não queira mostrar a sua obediência para ninguém. Apenas concentre-se em se desprender do que já foi. Quem está aqui ainda? É por isso que aqui Deus está dizendo para o seu povo: eu vou fazer algo inédito no meio de vocês. Eu vou fazer algo que ninguém nunca viu no meio de vocês. Vou contar uma história para vocês. E aqui não é sobre prédio, aqui não é sobre número, aqui é sobre uma experiência vivida com Deus que nos quer ver livres. Porque às vezes a gente se acha tão livre que quando Deus amplia a nossa experiência com Ele, a gente percebe que a gente estava mais preso do que o que imaginava. A gente está há 2 anos em uma cidade chamada Jundiaí. E a gente precisava alugar um espaço para comportar as pessoas que Deus estava enviando.
A gente encontrou um lugar, encontrou um espaço. E a gente precisava de um fiador, de alguém que pudesse fiar para nós. Primeira pessoa que eu bati na porta, que eu esperava que estenderia a mão, fechou a porta. Segunda pessoa de dentro da nossa mesa pastoral dispôs a colocar a empresa dele como fiadora para a gente locar aquele prédio. Fizemos todo o processo, chegamos à fase de assinatura de contrato. No dia da assinatura do contrato, essa pessoa mandou uma mensagem de WhatsApp para mim dizendo que estava desistindo de ser fiador da gente. E o sentimento que eu tinha dentro de mim é que estava tendo uma resistência no reino do Espírito para que a gente não avançasse naquele lugar. Eu me lembro que eu passei mal naquele dia, muito mal. Fiquei ruim demais. Foram duas pancadas assim, uma em cima da outra, e eu dizendo: Deus, é assim que as coisas são? Na hora você acaba não entendendo muita coisa. Só que dentro de mim eu tinha certeza, Deus quer avançar com a gente. Dentro de mim eu tinha certeza, Deus quer crescer com a gente. E aí eu fui consultar se tinha algum langão de rã ainda na vida. Fui consultar se tinha alguma rã ainda nos quartos. Fui limpar todas as paredes, limpar todos os cantos da casa. Não era sobre as rãs mais. Dessas coisas a gente já tinha se libertado. E eu dizia: Deus, por que essas coisas não estão dando certo? O sentimento era de que tudo estava sendo travado, tudo estava sendo fechado. E aí de repente eu chamei minha esposa, chamei minha equipe e disse assim: olha gente, a partir de hoje eu não vou mais atrás de prédio, eu não vou atrás de nada. Liguei para o dono do prédio, disse: faz o seguinte, aluga para outra pessoa, a gente desiste. Eu preciso descansar minha mente, eu preciso me concentrar no que Deus está fazendo, eu preciso entender por que está acontecendo isso. E eu desisti, entreguei. Ele colocou para alugar em outro lugar, uma escola foi alugar, já estava em fase de locação do prédio, uma escola de assinatura de contrato. E eu me lembro que eu vim aqui para o Nordeste cuidar do meu pai. E eu estou no caminho, eu recebo uma ligação, isso 6 meses depois que eu já tinha desistido. E a ligação era de uma pessoa que eu não conhecia. Ela disse assim para mim: você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Eu estou sabendo de uma situação que aconteceu, de você não conseguir locar um prédio. Tem 3 noites que eu não consigo dormir, que na madrugada o Espírito Santo me acorda. Ele fala bem claramente no meu ouvido: ajuda o meu servo. Primeira noite era 3 e pouca da manhã, deu 6 e pouca da manhã, eu não consegui dormir. Segunda noite aconteceu a mesma coisa, na terceira noite aconteceu a mesma coisa, e hoje eu estou te ligando porque eu quero dormir. Aí eu disse: mas o que está acontecendo, moço? Ele disse: quando você voltar a gente conversa, mas eu já quero te adiantar uma coisa. Se o impedimento era um fiador para você alugar o prédio, eu quero te dizer que eu estou colocando o meu patrimônio para você alugar o prédio. E esse irmão que eu não conhecia colocou o patrimônio dele à disposição. Nós alugamos o prédio. E aí Deus veio agora e me explicou, porque Deus faz exatamente assim. Ele complica, descomplica, depois ele vai explicar o que foi que ele complicou. É complicado essas coisas, né? E aí ele trouxe uma palavra assim no nosso coração. Sabe o que eu deixei ser assim? Porque até então, você achando que estava liberto, que você achava que era livre, e eu estou te mostrando que você ainda está preso a confiar mais em homens do que em mim. Eu disse: não, Senhor, peraí, como assim? Ele disse: vou te provar. Eu fechei todas as portas de quem você mais esperava que ia te ajudar. E agora eu vou te mostrar que se aquele ou aquele entrasse nesse negócio,
Sabe o que eles iam dizer? Que só aconteceu porque eles colocaram a mão deles. E o que eu faço, meu filho, nesse novo, eu não divido a minha glória com ninguém. Diga para o teu irmão assim: o que Deus vai fazer nesse lugar, Ele não vai fazer para dividir a glória com ninguém. Fica de pé em nome de Jesus. Eu vou fazer só um convite aqui. Você que está preso ainda a coisas do passado, que te impede de você avançar, queria que você desse um salto aí da frente, viesse aqui na frente, aí de trás, viesse aqui na frente. Eu quero orar por você. Você que ainda sente que tem aqueles langanhos de rã ainda na tua vida, saia também do teu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Não hesite. Você está numa conferência para conferir, mas quando você confere, você decide. E essa é uma noite propícia para você tomar uma decisão na sua vida. Eu hoje solto todo o meu passado. Vem. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito Santo, Qual que é o passado hoje? passa o seu passado me visitar. Quero conhecer mais. Deixa o passado agora. Solta. Solta. Pastores aqui.
dá nome, mas meu coração é teu. Eu quero viver ao do nome, mas meu coração é teu nome. Você me pode desaparecer, você me pode
Santo Espírito, Amanhã tem mais. Amanhã tá vindo caravana de Eunápolis, caravana de Cabralha. Amanhã tem que chegar cedo para ter lugar. Senão você vai sentar lá atrás, lá atrás, lá atrás. Chega mais cedo. Amanhã quem estará ministrando aqui conosco novamente é o nosso pastor Jean Silva. Estará trazendo uma palavra direto do trono de Deus. Gente, quem vive no passado junta pérolas no tesouro do inferno. O passado ele só tem o poder de extrair o nosso presente e impedir de nós construirmos o nosso futuro. Portanto, não fique lá, cara. Hoje você vai avançar, vai sair daqui cheio. Amém? Gente, tem cantina lá fora, tá? Amanhã nós vamos ter o lançamento do livro do nosso apóstolo. Amanhã.
É amanhã. Começa amanhã, domingo, e aí vai ficar segunda, terça. O que a gente queria. Sim, rapidinho. Estou liberando vocês. O apóstolo vai a bênção apostólica aqui pra gente. Eu quero dizer que amanhã, às 19 horas, nós estamos aqui, tá? Nós vamos ter também domingo pela manhã um café com pastores e líderes, vai ser algo poderoso. Vai estar ministrando o apóstolo Emerson Feitosa, também estará conosco no domingo à noite, vai ser algo poderoso. E eu sei que ele está muito alegre de estar aqui. Ele vai soltar aqui um manto pra gente. Glória a Deus, graças e paz, irmãos. Não vou pregar não, só vai dar bênção apostólica, né? Mas eu estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês. Essa igreja faz parte do nosso coração já. Vocês têm um pastor maravilhoso, gente. Só não vamos carregar para São Paulo porque ele é necessário aqui. Amém? Coloca a mão no seu coração aí. Vou fazer que nem lá na Penha. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor do Pai e a comunhão e o consolo do doce, do amado, do lindo, do cheiroso, do maravilhoso, mas poderosíssimo Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós e convosco permaneça para todos sempre. Somente quem vai avançar, diga o quê? Glória a Deus, graça e paz, shalom, shalom.